Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Capítulo 5. Nós conhecemos bem o texto. O Senhor me fez revisitar esse texto. E nesses últimos dias, o Espírito Santo tem incomodado o meu coração a ministrar numa direção. E assim nós temos procurado obedecer à voz do Espírito. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. E naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Fafar
em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. E Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado este sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. E meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu, lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. E quando Geazi saiu dali, o seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui, Paizinho, na tua presença. Que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos, carecemos, não o que queremos ouvir.
eis-nos aqui para ouvir a tua palavra. E nós os reverenciamos, ó Pai. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra de Deus. O tema dessa mensagem é: não esconda as suas feridas. Olha para o seu irmão e fala para ele: não esconda as suas feridas. Não esconda as suas feridas. Sabe por quê, irmãos? Não tem como curar aquilo que ninguém sabe. Não tem como tratar aquilo que está oculto. O médico, não adianta você ir no médico, chegar na sala do doutor, sentar na frente do médico, e antes de fazer os exames ele te pergunta: o que você sente? Você fala: nada? Então o que você veio fazer aqui? Eu vim porque mandaram eu vir. Mandaram você vir? Por isso, irmão, uma coisa eu não sei vocês, homens que estão aqui casados, mas eu aprendi a ir no médico com a minha mãe. E eu continuo indo com a minha segunda mãe agora, com a minha esposa. Porque como diz o pastor Alan, do Casal Cheio da Graça, quando eu vou sozinho, eu nunca tenho nenhum problema. Mas quando eu vou com a minha esposa, eu descubro doenças que eu não sabia que eu tinha. E ela vai dizer: ó, doutor, ele tem isso, ele sente dor com isso, às vezes ele passa mal com aquilo, e a gente não fala. Então a esposa conhece o marido, fala: eu sei, porque eu acordo de madrugada com ele gemendo às vezes, com dor aqui, dor ali, ele sente isso, ele passa por: doutor, ele está com isso. Então a esposa já vai entregando o marido, né? Não sei se isso é uma regra para todos, pelo menos para mim ainda funciona, né? Mas não tem como Deus tratar aquilo que você não fala. Não tem como você ser curado de problemas que você não expõe. Fala comigo: Deus só pode curar aquilo que eu exponho. Pastor, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, mas Deus não é invasivo. Apocalipse 3:20 se faz referência a muitos contextos, e um deles é a educação de Jesus. O respeito do Espírito Santo, a educação. O Espírito Santo é educado, irmãos. Jesus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele não vai invadir. Ele é educado. O que é exposto diante de Deus pode ser curado e pode ser transformado. Nós vivemos num tempo, irmãos, cada dia mais eu percebo isso, em que as pessoas estão com dificuldades de falar a verdade. Mas não porque elas não querem falar a verdade, mas porque elas têm medo de como as pessoas vão tratar depois que ela falar a verdade. O medo da rejeição, o medo da acusação. Olha, eu tinha muito medo de falar quando eu tinha um problema, porque a minha querida mamãe, que está ouvindo, né? Deve estar, ela está viajando hoje, está pregando, ministrando com meu pai em Avaré hoje. E hoje, depois do culto, eu vou ver meu pai, se Deus quiser. E vai passar aqui antes de ir embora. E olha só, a minha mãe, não sei se sua mãe, mas ela era assim. Hoje melhorou um pouquinho. Fica brava não, eu sei que você vai ver depois. Ela fica brava. Você fica falando que eu sou brava no culto? Mas ela era brava mesmo, né? E aí eu demorava de falar e ela falava: por que você não falou que está com esse problema, menino? Por que você não falou que estava sentindo esse mal-estar? Misericórdia. Aí eu te levava no médico que cuidar de você. Você não pode esconder as coisas de mim, não. E já tomava aquele sermão. E eu confesso, às vezes eu tinha medo de falar, só para não tomar o sermão. Que eu falei: se eu falar, o sermão vai ser grande. Às vezes eu atendo as pessoas aqui, às vezes não, irmão. Até aproveito para falar para vocês. A igreja já passou de 100 membros faz tempo.
Nós estamos chegando, graças a Deus, aos 200, daí próximo dos 200. Fala amém, irmãos. Vocês revezam, né? Cada domingo vem uma turma. Porque se viesse tudo de uma vez, acho que não ia caber, não. Mas olha só que engraçado. Irmão, hoje o Luizinho, falo Luizinho, e todo mundo chama de Luizinho carinhosamente, ele está me ajudando a cuidar da minha agenda, porque já aconteceu de eu marcar dois atendimentos no mesmo horário. Então eu percebi e falei, eu não estou dando mais conta. Até 100 membros a gente vai, mas depois disso tem que ter a liderança, tem que ter equipe, tem que ter GC, e nós estamos trabalhando nisso. Mas eu jamais, enquanto Deus me der graça, vou deixar de atender vocês. Mas diante de Deus, irmãos, sem justificativa. Tem dias que o meu WhatsApp beira 100 mensagens. 100 mensagens para responder. Não é de 100 aleatório, é de pessoas. Pastor, preciso falar com você. É o escritório, é o irmão, é não sei quem, é lá do interior, é daqui. É a minha missão, não estou reclamando. Mas eu preciso de paciência, de compreensão, porque tem hora que vai pifar a cabeça. Então ele me ajuda muito com a agenda. Quer falar comigo? Se eu demorar de atender você, chama o Luizinho. Luizinho, marca o pastor que qual vai estar a renda dele aí, porque eu já percebi que eu não vou dar mais conta. Então tem que me organizar melhor, né? Mas o que isso é importante nós entendermos? Eu atendo aos casais aqui, pessoas individualmente falando, famílias, às vezes jovens, e grande parte dos irmãos, das pessoas, quando nós estamos ali na conversa particular, e aí quando termina, a pessoa fala assim, ai pastor, que alívio. Aí eu, por quê? Eu tive tanto medo de vir falar com o senhor. Mas por quê? Qual que era o medo? Achando que eu fosse acusar, ou que eu fosse dar um sermão, ou falar, tá vendo? Sabe, ficar batendo. Não, irmão, o papel nosso e do pastor é dar direção, aconselhamento, reconciliação, Bíblia. Porque o que o Weber tem de conselho para dar? Nada. Agora, a palavra de Deus, irmão, ela é uma fonte inesgotável. E ela tem tudo que nós precisamos. Então tudo que eu preciso fazer é mostrar para os irmãos, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso, a Bíblia diz para ir para esse caminho, para não fazer isso, para fazer aquilo, para viver assim. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que a Bíblia diz. E sempre em amor. Então um dos grandes problemas das pessoas é o medo da rejeição. E se eu contar esse problema para Deus, para o pastor, tem gente que pensa até isso, se eu falar como se Deus não soubesse. Se eu falar para Deus o que está acontecendo, Deus não vai nem me ouvir mais. Sendo que Deus já está vendo tudo. Mas é um sentimento que nós carregamos, ou uma percepção, muitas vezes, de algum tipo de liderança que você teve abusiva na tua vida. Algum pastor, algum líder, sei lá, ou pai ou mãe, que você ia conversar, pedir ajuda, e tudo que você tinha era pancada, era briga, ou rejeição, ou então xingamentos. Mas eu preciso lembrar você que o Pai que nós servimos não é um Pai que rejeita, não é um Pai que excomunga, é um Pai que abraça, que cura e restaura. Ele corrige porque Ele ama, mas corrige em amor e com autoridade, e não autoritarismo. Então, irmãos, nós vemos um tempo em que as pessoas têm dificuldade de abrir o coração. O que vão falar? O que vão pensar de mim? E assim, elas estão por fora, bem vestidas, elas estão trabalhando, estão vivendo a vida, mas muitas vezes adoecida por dentro. Eu tenho certeza que se eu perguntar, mesmo aqui na igreja, nós temos amizade, temos comunhão, mas não é todo mundo. Se eu perguntasse para você, quem aqui tem alguém fora Deus e o pastor e a pastora, em que você tem confiança de abrir o teu coração, sem reserva, sem medo de ser criticado, de ser oprimido? Olha, irmão, seria assim 0,01%. Porque está difícil confiar nas pessoas. Sim ou não, irmãos? Sim. Eu cansei de pessoas falar assim, ai pastor, eu louvo a Deus porque aqui na igreja a gente é atendido pelo Senhor e depois não vira mensagem. Porque eu também já congreguei em lugares que
a gente passava para ser atendido com o pastor, um conselho, depois no dia virava mensagem. Porque tem irmão aqui que está fazendo isso. Mas eu falei com o pastor isso ontem. Aí não dá, né, irmão? O púlpito não é lugar para falar da vida dos outros. O púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus. Sabe? E eu tenho orado por uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável, ela prospera, ela multiplica, ela avança. Não precisa mandar crescer. Cresce. Um filho saudável. Eu nunca tive que chegar para o Pietro e falar: Pietro, você precisa crescer, filho, cresce. Não só por dentro, fisicamente, não. Eu falo para minha esposa, cada domingo, cada noite que passa, e quando ele chega de manhã para benção, pai, até a voz muda, benção, pai. Aí eu falei: gente, que esse homem que tem de casa aqui? Às vezes ele vem me abraçar assim, eu falo: não, abraça diferente, filho, porque você tá crescendo. Em todos os sentidos. Tá um rapazão, e ele é um meninão, mas responsável, mas meninão, e aí ele acorda pela manhã, vai andando, eu olho e falo: amor, Pietro cresceu mais, né? Parece que está maior. Esticou. Aí ontem mesmo ele foi pegar um negócio na garagem. Ele tinha saído. Aí ele falou: mãe, não sei o que, não sei o que. Eu falei: amor, tem alguém na garagem chamando. Aí ela falou: não, é teu filho. Eu falei: meu Deus, a voz dele está mais grave que a minha. Meu Deus. Então, as pessoas que são saudáveis, elas crescem, irmãos. Elas avançam. Tudo que é saudável, irmão, cresce, multiplica. Empresa saudável cresce, multiplica. Sim ou não? Sim. Finança saudável, prospera. Corpo saudável, disposição, tudo. E infelizmente, hoje as pessoas estão com dificuldade. Porque o medo da opressão. Sabe? A história de Naamã revela isso. A gente já pregou sobre isso muitas vezes, já fomos ministrados, eu já fui ministrado. Lepra é o pecado, e representa o pecado. Na Bíblia, a lepra sempre vai estar associada ao pecado. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. A lepra ali também fala de uma pessoa que está doente na alma. Uma pessoa que emocionalmente está abalada, que não podia tirar a roupa na frente de ninguém. Irmão, muitos de nós aqui, por causa de uma espinha, por causa de um probleminha, um defeitinho, a gente já tem vergonha. E eu não estou te criticando por isso não, porque a gente tem nosso direito de se sentir mal também, constrangido. Imagina Naamã. Agora pensa, se ele é mais um na multidão, ele disfarça bem. Mas Naamã não era mais um na multidão. Naamã tinha posto de autoridade, de visibilidade. Todo mundo sabia quem era Naamã. Era uma pessoa que era vista. Era de posição de visibilidade. Então pensa a vergonha que esse homem carregava. Eu vou dar um exemplo aqui. O rei falava: ó pessoal, vamos lá tomar um banho de piscina, todo mundo junto. Aí ele pensava: hoje eu não, estou cansado, acho que eu não vou não. Ô pessoal, vamos ali, eu quero que vocês venham aqui, tira o sapato, tira a roupa de trabalho, vamos ficar à vontade aqui, eu quero bater papo com vocês. Dando um exemplo trivial. Ele não conseguia, ele tinha vergonha. Sabe, a lepra ali não é só o pecado, mas é uma pessoa que está ferida e com vergonha das coisas que estão acontecendo dentro dela. Isso machucava ela. Sabe, o problema físico, ele se tornou um problema também emocional, espiritual. E isso tem acontecido. E ele por muito tempo se escondeu. Ele escondeu as dores, as feridas dele por muito tempo. Por medo de como, depois que as pessoas soubessem o que estava acontecendo com ele, iriam tratá-lo. Fala assim comigo: feridas escondidas continuam adoecendo a alma. Fala para o teu irmãozinho, fala assim: ó, tudo que você esconde vai continuar te adoecendo. Naamã era homem valoroso. E a Bíblia tem uma vírgula e o português claro. Porém, entretanto, todavia, leproso.
Então ele tinha honra, ele tinha posição, ele tinha o reconhecimento, a influência, mas ainda estava doente. Irmãos, e quantas pessoas na vida, no trabalho, na igreja, elas estão trabalhando, elas estão servindo, elas estão liderando, pregando, sorrindo, mas escondendo traumas mal resolvidos, medos gigantescos, crises, rejeições, dores emocionais profundas. Escute, feridas escondidas, irmãos, elas vão contaminar as suas emoções. Feridas escondidas vão influenciar até nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Feridas escondidas vão contaminar os teus relacionamentos. É por isso que diz por aí, fulano é tóxico. Não é que fulano é tóxico, é que fulano é tóxica, é que fulano ou fulano está doente, está com um problema na alma. E às vezes é muito fácil a gente só criticar e apontar, sem ouvir, sem entender o que está acontecendo com a pessoa, sem tratar, sem ajudar. Mas isso é uma realidade, vai influenciar os teus relacionamentos, a maneira como você age e reage. Vai também contaminar a sua espiritualidade. A cura, ela começa a acontecer quando eu paro de esconder. Quando eu paro de negar. No Celebrando a Recuperação, a gente sempre falava isso, né? Eu preciso parar de negar. Primeiro passo é aceitar quem eu sou. Aceitar o que está acontecendo comigo. Porque às vezes a gente finge que aceita, mas não aceita. Enquanto eu não reconheço e aceito o problema que eu estou lidando, eu não consigo tratar. Se você vai no médico e o médico fala assim, olha, você tem deficiência de vitamina D. Você fala, não tenho. O médico fala, mas o seu exame falou que você tem. O médico, aí você fala, mas eu não tenho. Aí o doutor fala, mas o seu exame fala que você tem. O médico vai te receitar a vitamina e você vai sair, você não vai comprar, você não vai tomar, porque na sua cabeça você fala, não, eu não tenho. Por mais que o exame comprove o que está acontecendo dentro de você, você vai negar, porque enquanto você não sai da negação, não tem cura, não tem transformação, não tem libertação. Sabe por quê, irmãos? Não adianta a gente fingir que está tudo bem, porque Deus não cura personagens. Deus cura pessoas reais. Não adianta. Você vai criar um personagem para as pessoas, todo mundo fala, fulano está bem, fala, fulano está tudo bem. Mas Deus nunca vai te curar, porque não é quem você é. Então, a Bíblia fala em Provérbios 28:13 assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É tempo de nós como igreja dizermos, Senhor, eu não estou nem aí. Lembra daquele hino antigo, pastor Malvina? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é... Lembra, Cléo? A gente cantava muito aqui também isso, né? Os mais antigos vão lembrar. Irmão, eu não estou nem aí o que vão pensar de mim. Eu quero a minha cura, eu quero meu Deus, eu quero viver uma vida abundante no Senhor. Eu não quero fingir que eu sou bonitinho para os outros, que eu estou arrumadinho, que eu estou tudo bem. Não quero. Eu quero ser quem eu sou em Deus e ser curado. Escute, irmão, o orgulho e o medo da exposição impedem muitas pessoas de serem curadas. E eu entendo muitas destas pessoas, porque para algumas a experiência de cura foi justamente expor como troféu. Olha, gente, tá vendo esse irmão aqui, ó? Olha o que aconteceu com ele, tá vendo? Então, vocês vigiam, viu? Pegar uma pessoa que tropeçou, que errou, que falhou, e ao invés de tratar ela, você coloca como um troféu para assustar as pessoas, dizer, não façam isso. Você está envergonhando, está humilhando, não está curando ninguém. Quando foi que você viu Jesus fazer isso? Ele cura a mulher samaritana.
Todos ficaram sabendo, porque ela foi anunciar que Jesus era o Senhor, senão ninguém sabia. Ele curou pessoas, ele dizia, não conta para ninguém. Porque não é sobre palco, irmão. Não é sobre holofotes. É sobre pessoas que estão sendo tocadas pelas mãos de Jesus. São casamentos, são famílias, são filhos. Pessoas que estavam doentes, que estavam aprisionadas. E elas foram tocadas por Jesus. Então eu entendo que talvez alguns de nós passamos por esses lugares de opressão, de humilhação, de uma exposição desleal. Mas eu quero lembrar você, já passou, já foi. É chegado um novo tempo para você, para sua casa, para sua vida. É tempo de cura. É tempo de você ser livre. Eu falo para vocês aqui, eu estou cada vez mais feliz em Jesus e com a igreja, porque eu pastorei uma igreja livre. Pastor, eu posso viajar? Irmão, viaje. Pastor, eu posso fazer? Que pode? Você não tem que perguntar quando você pode fazer, não. Vai ver a sua vida. Mas como assim, pastor? Eu não estou aqui para dizer o que você não pode fazer. Eu estou aqui para pregar a palavra e te dar a direção da verdade. A escolha, a decisão é sua. Mas talvez aonde a pessoa aprendeu a conviver era um ambiente de opressão. Você não compra aquela camisa verde sem me ligar, hein? Sangue de Jesus tem poder. Agora para comprar a camisa verde, escolher a cor do carro, tem que ligar para o pastor. Pastor, precisa comprar um carro amarelo, o que você acha? Que isso, irmão? Que isso, nós somos livres. Fala comigo, eu sou livre. E a liberdade em Cristo, Cristo nos salvou. E Ele não disse assim, todo mundo agora é obrigado a me servir. Vocês estão ouvindo? Não, irmão. Ele nos salva e Ele nos deixa viver uma vida livre. Livre. Escute, cuidado para que o orgulho e o medo da exposição impeçam você de viver uma verdadeira cura. A Bíblia fala que quando o profeta falou para Naamã, Naamã, você vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Ele pensou, e qual rio que vai ser? Ele disse, o Rio Jordão. Ele ficou horrorizado. O Rio Jordão? Tá de brincadeira. Aí ele ficou maluco, falou, não, pera lá. Tanto rio bom, o homem não pôs a mão na minha cabeça, não me tocou, e ele manda mergulhar no Rio Jordão. Eu não vou dar detalhes agora, mas não era o melhor rio da época. Não era. Mas tudo aquilo fazia parte de um processo de cura. E não era só a cura física, era a cura interior. Porque Deus sempre está preocupado em nos curar de dentro para fora. Porque tem gente que recebe cura física, mas continua com a alma enferma. Recebe cura cura da cabeça, do pé, da mão, do rim, mas continua com a alma doente. É perigoso adoecer de novo o coração, o rim, o pâncreas, tudo, com as emoções enfermas. Então o Senhor trabalha. Naamã quase perdeu o milagre, porque ele queria algo grandioso, algo confortável, algo do seu jeito. Escute, meu irmão, porque isso aqui é sério. Olhe para cá. Tem muita gente querendo cura, restauração, transformação, mas sem quebrantamento, sem humilhação diante de Deus, não é dos homens, diante do Senhor, sem sinceridade. A Bíblia fala, o Senhor não rejeitará um coração contrito e quebrantado. Não adianta. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus concede graça aos humildes, mas Ele resiste o soberbo. É necessária humildade diante do Senhor. Nós precisamos viver a cura, mas a cura não vai acontecer se não houver humildade e reconhecimento e arrependimento. Fala para o seu irmão assim, o orgulho trava os maiores milagres. Ele trava, irmão.
Tem gente que o milagre está chegando assim na porta dele, está quase abrindo a porta, mas quando o orgulho é manifestado, o milagre fica na porta e volta. Agora a humildade, irmãos, libera a restauração. Libera. Um verdadeiro arrependimento vai produzir cura e transformação. Então, é muito lindo porque nós lemos o texto. Quem lê o texto comigo aqui, fala amém. Os servos dele, irmão, cerque-se de pessoas que te dão bons conselhos. Cerque-se de pessoas que te dão conselhos sábios. Cerque-se de pessoas de Deus, que na hora que você estiver todo raivoso, todo bravinho, eu não aceito isso. Isso é uma humilhação. Que é isso? Eu passar por isso, misericórdia. Que você tenha pessoas de Deus que vão olhar para você e falar: ô fulano, irmão, pensa bem. Se o profeta tivesse falado para você: planta bananeira e você vai ser curado, você não ia plantar? Se ele falasse para você assim: olha, pega aí 1000 quilos de prata e coloca ali naquele buraco e você vai ser curado, você não ia fazer? Eu acho que eu ia. Então vai lá, meu Senhor, mergulha lá, que custa? Irmão, como é bom ter gente desse tipo do nosso lado, que esfria a nossa cabeça, faz a gente pensar mais com a razão, com fé, é claro, mas mais equilibrado. Fala: olha, vai lá, corrige a rota, não custa tentar. Eu não vou nem tentar. Não, calma, vai lá. E graças a Deus por esses servos. E ele foi. A Bíblia fala que ele então desceu. Ali tem um mistério profético. Porque quando Naamã está descendo aquele rio barrento, aquele rio não muito legal, cada vez que ele descia, que ele subia, não era só o molhar do corpo que estava acontecendo. Oh, aleluia. Cada vez que ele descia, o Espírito Santo lavava a alma dele. Cada vez que ele mergulhava, as águas do rio de Deus entravam no interior dele. E dizia para ele: filho, eu estou quebrando você, mas quando terminar esse processo, você vai sair daqui um novo homem. Eu declaro sobre a sua vida isso, meu irmão. Não importa se você tem que descer 6, 7, 8, 10, 12 vezes. Se você estiver debaixo de uma palavra de ordem profética de Deus sobre a sua vida, enquanto você desce e sobe, Deus está trabalhando em você. E aí quando terminar o processo, você vai dizer assim: Senhor, obrigado, porque agora eu estou vivendo uma nova história na minha vida. Aleluia. Porque você não rejeitou o processo de Deus. Não rejeitou o trabalhar de Deus, porque não foi para te humilhar, foi para te curar. Ainda que houve exposição perante os próprios servos, Deus não tem o propósito de humilhar ninguém, mas o processo de humilhação faz parte da cura. A Bíblia diz: Cristo se esvaziou, assumiu a forma de servo, humilhando-se a si mesmo. Irmão, se o nosso rei, o nosso amado Rei Jesus fez isso, o que nós não podemos fazer quando precisamos passar por um processo de cura? Escute, irmãos, ele desceu, ele se humilhou, ele obedeceu. Por favor, não seja aquela pessoa que só quer ter uma emoção com Deus. Por favor, não seja aquele irmão que, como vai no médico, ao invés de tratar a raiz do problema, ele fala: me dá um analgésico. E você fica de analgésico e analgésico, de anti-inflamatório e anti-inflamatório, e você não vai investigar o que está acontecendo. É só no paliativo. Meu irmão, o nosso Deus não está trabalhando em nós para só aliviar a tua dor. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor aliviou a minha dor. Não! Isaías profetizou: Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele quer curar. E por que curar, irmão? Porque a cura plena na tua vida vai transportar você para o teu futuro. Você não se vê no futuro,
Mas Deus já te viu no teu futuro. E se você submeter ao processo de Deus, eu posso te afirmar, conforme Jeremias 29:11, o plano que Ele tem para você é plano bom. O futuro é bom. Se você pudesse ver o que Deus está vendo, irmão, Jesus, o Senhor nos vê com a casa pronta. Eu já falei isso aqui para vocês em outro momento. O Senhor nos vê com a casa pronta. Quem aqui já teve a chance de construir uma casa aí? Quem já construiu alguma coisa? Gente, você faz um projetinho e você já imagina, já cozinhando, mexendo, você já está lá. É assim ou não é? Você compra um apartamento na planta, você já imagina lá. Não, eu já estou me vendo lá, trabalhando, limpando a minha casa, cuidando da minha casa, porque a fé transporta você para o futuro. E você vê o futuro. Eu quero afirmar pela fé. Deus já viu o teu futuro. E o teu futuro é brilhante. É extraordinário. É sobrenatural. Você só precisa passar pelo processo da cura com humildade, com temor, com reverência, porque Ele não para a obra. Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vocês, Ele mesmo é fiel para terminar. Não acabou, irmão. Deus está trabalhando em você todos os dias. Sabe por quê? Porque eu e você somos um projeto lindo de Deus, lindo de Deus. Ele não desiste, Ele não desanima. Você desanima, você cansa de você mesmo, mas Deus não cansa, meu irmão. A Bíblia diz, desde a antiguidade, ainda não se viu, não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não se cansa, irmão, não se fadiga. Ele está trabalhando. Não pense você que você, eu dou muito trabalho para Deus, Deus cansou de mim. Não, Deus não cansa, irmão. Ele continua insistindo, porque Ele sabe que você é uma joia, é uma pedra preciosa que está sendo lapidada. Ainda não virou uma pepita ali de ouro, ou nem uma joia rara ainda, mas vai chegar lá. Fala para o seu irmão assim, ó, você dá trabalho, fala para ele. Mas vai chegar lá. Fala para ele, eu creio. Quantos aqui creem, diga aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, eu creio. Glória a Deus. Então escuta, irmãos. Deus quer transformação verdadeira. Porque arrependimento, irmão, não é apenas chorar, ficar emocionado. Eu aprendi isso muito cedo com os meus professores da escola do Kids. Arrependimento é mudar de direção. É mudar a direção. Olha só. Deus não quer aliviar, irmão, Ele quer curar. Quando alguém se rende verdadeiramente, então a alma entra num processo de cura. O coração muda. Os desejos mudam. A vida começa a florescer novamente. Olhe para cá. Olhe para cá. Irmão, escute isso, como é sério. Talvez muitos de nós, quando conhecemos a Jesus, começamos a caminhar com Jesus. Irmão, eu falo de mim mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear, eu tinha 19 anos. Eu já falei para vocês aqui que eu, quarta-feira à noite, tem o que na televisão? O que tem, irmãos? Eu sempre gostei de futebol. Irmão, eu novinho, aprendendo a pastorear, e eu trabalhava de dia, pastoreava à noite, e aí eu acabava o culto rápido, e eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso ir embora, porque eu não quero perder o jogo hoje. E eu lutei com isso. E não é pecado a jogar bola, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas eu lutei com um desejo carnal, humano. A pastora lembra, nós chegávamos 4 da tarde na igreja, 3:30, 4 horas, e tinha futebol que horas, domingo? Que horas? 4 horas da tarde. Aí eu ficava assim na televisão,
Eu já estou indo. Não, amor, vamos, só um minutinho, está acabando já. Você já pensou, irmão, eu não estou falando de um irmão da igreja que vem trivialmente, frequenta, nem... Não, irmão, o pastor era a minha luta. E eu ficava, mas puxa vida, eu vou perder amanhã, eu vou trabalhar cedo, não vou ver nada depois. Hoje ainda tem YouTube, tem stream, você vê, revê. Ih, antigamente não tinha isso. E aí, o que eu quero dizer para você, irmão? Quando Deus vai nos curando, vai nos moldando, escute, as nossas prioridades vão mudando. Os nossos desejos vão mudando. E eu comecei a perceber isso. Talvez tem áreas na tua vida que você ainda luta. Você fica brigando com a sua carne. Ai, mas Deus, oração, buscar a Deus. Ah, mas isso e aquilo. Porque você ainda está sendo trabalhado. Você está sendo moldado por Deus. Eu te peço, por favor, não desista de você mesmo. Porque Deus não desistiu de você. Se eu fosse olhar para o Heber de 2005 e 2006, eu jamais diria que eu seria alguma coisa que estou sendo hoje em Deus. Mas Deus viu e me disse, eu vi o teu futuro. Então não desista, porque Ele é bom. Então, irmãos, passou. E hoje, eu gosto de futebol. Quando eu estou com meu filho eu vejo, eu brinco com ele. Mas sabe, não é minha prioridade. Torço para um time, tenho um carinho por esse time. Mas se você perguntar para mim, pastor, quais são os nomes dos jogadores? Se eu souber dizer 2 ou 3 vai ser muito. Sabe por quê? Porque Deus muda as prioridades. Deus muda o teu coração. Em nome de Jesus, irmãos, por favor, escute a palavra de Deus essa noite. Não permita que seja mais um culto que você entrou e saiu e nada mudou na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Por favor, não seja um crente de cadeira, em que você passa 10 anos aqui dentro, e alguém olha para você lá fora e fala, nada mudou na tua vida. Você é a mesma pessoa, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, as mesmas inclinações, as mesmas ambições, motivações erradas. Ó Espírito Santo, molda o meu coração. Muda as nossas motivações. Irmão, se você ainda fica dividido entre assistir a sua série e dobrar o joelho e fazer uma oração, eu preciso dizer, você ainda é infantil espiritual. Se você fica dividido na hora de ir para o culto, de chegar na hora do culto para cultuar, para buscar, entre assistir alguma coisa e ficar confortável em casa, você ainda é menino espiritual. Não há clareza em você do seu chamado, da sua vida com Deus. Você ainda está lá no dia do batismo. Você está lá no dia que você entregou para Jesus. Ficou lá, não saiu de lá. Não houve transformação. As suas prioridades não mudaram. Então Jesus trabalha em nós para que nós sejamos transformados. Deus não quer apenas curar as tuas dores físicas, não quer apenas solucionar os teus problemas financeiros, não quer apenas te fazer conhecido ou uma pessoa de sucesso. Não, Deus quer te preparar para a eternidade, irmão. Lá não vai ter outras vontades e motivações a não ser andar com Deus. Pessoas curadas ajudam a curar outras pessoas. Já estou terminando. É interessante porque a Bíblia fala que a menina escrava, ela olha para o chefe, para o senhor dela e fala assim, se meu senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel. Irmão, ela era escrava. Ela estava numa condição, na época era até comum, mas ela era escrava. Ela poderia falar assim, esse homem, eu quero que ele morra. O problema é dele. Mas ela não olha para o seu senhor como alguém que era um opressor. Ela olha para ele como uma alma carente da misericórdia. E aquela menina estava resolvida. Porque, irmão, a gente pode estar até preso fisicamente em alguns lugares, mas se nós estamos curados, a nossa alma está livre.
Se você vê a prisão em que Paulo escreveu a carta da alegria aos filipenses, um lugar frio, um lugar sem luz, fechado. Ele ficou 2 anos naquele lugar, irmão. E ele escreveu a carta da alegria. Porque o corpo pode estar preso, mas a alma é livre, é liberta. Aquela menina estava escrava, mas estava tão viva, livre como uma pessoa que está andando pela vida. E ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta. Porque pessoas curadas ajudam a curar. Elas não vão deixar as pessoas mais enfermas, não vão oprimir, vão dizer: é sua culpa, é consequência, é isso mesmo, está vendo o que está acontecendo com você? Porque você fez isso? Não, ela vai liberar cura. A menina tinha os motivos para viver até amarga, mas ela foi doce, ela escolheu apontar Naamã para Deus. Querido, se você tem dificuldade de amar os seus inimigos, de perdoar as pessoas que te ofendem, de apontar as pessoas que fazem mal para você, para Deus, lamento dizer, você ainda é um religioso. Você ainda não foi curado. Porque uma pessoa curada não procura motivos bons em alguém para abençoar alguém. A minha Bíblia diz que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda vivíamos no pecado. Ele não esperou você melhorar, ficar bom, porque Cristo estava resolvido com a sua missão, com o seu propósito. Então ele foi para aquela cruz para nos salvar, para nos curar, nos libertar. Se você tem dificuldade, é porque você está amargurando alguma coisa. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí você não está preocupado: fulano não merece, fulano me machuca, fulano fez isso. Não importa, o que ele fez contra mim não é sobre mim, é sobre ele, é sobre ela. O que eu vou fazer para ele é sobre aquele que fez na cruz do Calvário para mim. Eu vou liberar a vida de Deus para as pessoas. Escute, pessoas adoecidas espalham as suas dores. Pessoas curadas, elas espalham esperança. Uma igreja saudável, ela vai acolher, ela vai discipular, ela vai servir, ela vai restaurar, ela vai apontar as pessoas para Cristo. Porque pessoas curadas curam. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. E aqui eu estou na parte final da mensagem. Nós chegamos num momento muito sério. Naamã experimenta a sua cura, recebe a sua cura, desfruta da sua cura. E nós aprendemos aqui algo muito sério nos dias de hoje também. Fala comigo: nem todo mundo, num ambiente profético, num ambiente de glória, é transformado. A Bíblia fala que então Geazi foi atrás de Naamã. Irmão, Geazi andava com quem? Com quem que ele andava? Com o profeta Eliseu. Ele morava com quem? Com o profeta Eliseu. Será que ele via Eliseu orando e o mundo espiritual aparecendo para ele? Eu, irmão, acho que ele via muita coisa, sim ou não? Sim ou não? Ele viu muito milagre. Ele viu muito poder de Deus. Ele viu coisas sobrenaturais. Mas, irmão, infelizmente, tem gente que mora na igreja e peca e faz coisa errada. Tem gente que está num ambiente profético de cura. Tem gente que está num culto como esse, Deus está falando, e ele está no mundo de Nárnia. Ele está pensando: poxa, ontem o Palmeiras deu um sacode no Flamengo, rapaz. Olha, achei que fosse ser diferente, mas por isso que o Ancelotti não convoca. Porque o Flamengo é queridinho. Ele está discutindo essas coisas na mente dele. Ele não entrou na nuvem de glória. A água da chuva de Deus está caindo da direita, na esquerda, na frente, atrás, mas não cai nele. Por quê? Porque ele não se permite ser transformado. Ele é um Geazi, ele vê a glória, ele está no ambiente, ele se acostumou com a glória, se acostumou com as coisas, mas ele não se permite ser transformado. Geazi foi atrás de Naamã pedir dinheiro. Ele ficou assim: como que Eliseu não falou para Naamã deixar a prata e o ouro? Não, ele é louco.
eu vou lá pedir esse dinheiro. Escute, irmãos. Geazi andava com o profeta, via milagres, convivia com a presença, mas o seu coração continuava adoecido. Ei, irmão, quem está ouvindo a palavra do Senhor, diga amém. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Escute, frequentar a igreja, ouvir palavra, viver em ambiente espiritual, não muda. Se você não se permitir, é preciso permitir que Deus entre no coração e transforme. Porque o ambiente pode ser profético, pode ser sobrenatural. Mas se a pessoa não abrir o coração, a água da chuva de Deus cai na esquerda, na direita, mas não cai em você. É gente chorando aqui, você fala: nossa, tem todo culto fulano chora. E você? Não derrama uma gota. Ah, então tem que chorar, pastor? Não, não tem, mas 10 anos sem chorar, alguma coisa está acontecendo. Não tem mais lágrima, secou. Sepulcro caiado, vazio, seco. Não, meu irmão. Na minha Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca vi alguém que viu a glória de Deus e ficou assim, ó. Não, irmão. Moisés viu a sarça, ficou impactado pela glória de Deus. A Bíblia fala que Isaías viu o Senhor e ele foi impactado e tomado por um temor, pela presença de Deus. A Bíblia fala que em Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo. Ninguém ficou normal, irmão. Ninguém. Se a tua vida está muito normal, alguma coisa está errada. Porque uma pessoa que vê a glória de Deus, irmão, não consegue ficar de pé. Ela não consegue ser a mesma. Ela muda o falar, o linguajar, a mentalidade, a postura, os lugares que frequenta, as pessoas que conversam. Não é excluir não, mas tem ambientes que não agregam mais, que não adianta você dizer: eu vou evangelizar eles. Você está 10 anos evangelizando essas pessoas e nunca ganhou para Jesus. Sai de lá, sai desses ambientes. Talvez quando você sair, alguém vai ver a mudança em você e falar assim: agora realmente eu vou lá na tua igreja, porque você mudou. Enquanto estava aqui, você era um dos nossos. Não, irmão, eu não quero que o mundo ache que eu sou um dos deles. Eu quero que o mundo olhe para mim e fale assim: ele é diferente. Esse é sal, esse é luz, esse foi transformado, esse teve um encontro verdadeiro com Jesus. Irmãos, é tempo da igreja estar posicionada na sua fé. É tempo de nós vivermos uma cura verdadeira. Nós podemos até nos lançarmos diante de Deus em oração por alguns problemas, mas que não sejam os mesmos, sejam novos problemas, porque sempre é o mesmo problema, é sinal que nós não estamos sendo curados. A palavra é liberada, mas não entra, liberada, mas não entra, porque se ela entrar, ela é água da vida. Se ela entrar, ela é pão da vida. Se ela entrar, ela vai curar, vai libertar, vai transformar. E a igreja é cheia de pessoas assim, que foram transformadas. Eis isso, eis aquilo. A gente só acha que é ex-bandido, ex-prostituto. Não, não é só isso não. É ex-mentiroso, ex-frio na fé, ex-indiferente, ex-frio na oração, na palavra. Você é um ex-alguma coisa. E você passa a ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio da glória, da presença de Deus. Tudo que nós buscamos fora do propósito de Deus pode nos adoecer. Escute, o texto diz, você leu comigo: portanto, a lepra de Naamã pegará a ti. Irmão, olha como isso é sério. Enquanto Naamã foi curado, Geazi terminou leproso. O ambiente que Naamã vivia, idólatra. Um ambiente idólatra. Um ambiente em que Geazi vivia, glória, poder de Deus. Naamã terminou curado, Geazi leproso. Cuidado, irmão, para você não estar no ambiente de glória, e ao invés de estar caminhando para o destino profético que Deus tem para você, de glória, de cura, de transformação, você está adoecendo cada vez mais, porque os teus olhos estão no lugar errado. Tem gente vindo para a igreja achando que Deus é obrigado a dar dinheiro para ele, vindo para o culto para ele. Não, Deus tem que mudar a minha vida. Que tipo de vida você está falando, irmão? Que tipo de vida você está falando? É dinheiro que você quer?
Vai trabalhar. Trabalho sério, honesto, Deus abençoa. Não há, eu creio em votos, eu creio que Deus prospera, mas se o teu foco é esse, está errado. Geazi estava na casa do pai, e os olhos dele estavam no dinheiro. O profeta falou assim para ele: Geazi, você ficou louco? Não era a hora de você pedir nada, filho. Esse homem não pode achar que o que ele recebeu foi porque ele comprou. Não, foi Deus que deu. Você fez errado. Você pode ter lançado na mente do homem que acabou de se converter um mau exemplo, um mau testemunho. Cuidado, irmão. Geazi desejou aquilo que Deus não mandou buscar. Aquilo que alimentava a sua ambição, aquilo que estava fora do propósito. E aquilo que ele buscou, acabou contaminando a sua vida. A Bíblia já diz isso. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está o teu tesouro, irmão? Se o dinheiro tiver, você serve a Jesus. Se no ministério as coisas estiverem bem, você serve a Jesus. Se o dinheiro faltar, você serve a Jesus. Se no ministério as coisas ficarem difíceis, você vai servir Jesus. Irmão, eu quero lembrar você que se eu humanamente me cansar, eu entrego o microfone também. E eu falo: gente, arrume outro pastor, porque isso aqui cansou. Eu vou arrumar um serviço fora daí. Eu quero lembrar você, graças a Deus, Deus não chama desocupado, viu? Deus chama trabalhadores. Quando Deus me chamou, eu estava trabalhando e ganhando um ótimo salário. Eu tinha muito o que fazer da minha vida. Eu tenho formação, graças a Deus, faculdade e algumas especializações que eu não fico falando. E não falo com vaidade, mas falo para te dizer que ministério é chamado. Deus não chama a gente à toa. Deus chama a gente que está trabalhando. Quando ele falou para os discípulos assim: olha, manda o Senhor da Seara mandar mais trabalhador, irmão. Mas se nós não estamos curados, nós não vamos dar conta de lidar com os problemas da igreja. Não, irmãos, ICB Sorocaba, quem crê diga aleluia. ICB Sorocaba, é tempo de você e eu vivermos a vontade de Deus, de permitir ser curado, de parar de certos mimimis, certas coisas, e ter uma postura firme, de pessoas que vão somar na edificação do reino de Deus. Isso é muito sério. Escute: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Pessoas estão adoecendo, tentando sustentar ambições erradas, correndo atrás do que Deus nunca pediu para você fazer. Estão negociando princípios, trocando a presença por interesses. Uma igreja curada não negocia princípios, não troca propósito por ambição, não vive dominado pelos desejos da carne. Porque tudo aquilo que buscamos fora da vontade de Deus pode até temporariamente nos fazer prosperar de alguma maneira, mas vai nos adoecer, vai nos tornar enfermo, porque está fora do plano de Deus. Irmão, faz um balanço da tua vida. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos entrando quase que em junho e finalizando o primeiro semestre. Se algumas coisas continuam, e não é sobre dinheiro que eu estou falando, algumas coisas continuam esquisitas, observa para ver se você não está lutando por uma coisa que Deus não mandou, que Deus não falou, que Deus não te enviou, que Ele não te pediu. Observe. Meio do ano é uma ótima época para fazer um balanço, para não terminar o ano do mesmo jeito. E dizer: Senhor, eu quero viver uma cura abundante. Eu não quero estar com os meus olhos no lugar aonde o Senhor não mandou estar. Eu quero estar com os meus olhos em Ti. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero obedecer a Deus. Geazi, irmão, chegou, mentiu, ocultou. Quando a pessoa não quer ser curada, você fala: fulano, você precisa buscar mais. Você está orando? Ah, pastor, eu estou orando. Eu fico admirado quando eu falo com a pessoa assim, que eu sei que a vida da pessoa espiritualmente está de mal a pior.
Aí chega para mim e fala assim: pastor, eu estava orando e Deus falou para fazer isso e isso, isso. Eu falo: gente, eu passo às vezes 3 meses orando para Deus falar comigo uma palavra. E o irmão não ora, não jejua, mal vem no culto e Deus já falou com ele. Eu estou servindo um Deus errado. Irmão, para de se enganar. Para de se enganar. Deus sabe que você consegue nem orar, nem para dormir. Você não consegue ler um capítulo da Bíblia, está babando em cima da Bíblia. Ai, pastor, irmão, o crescimento e a cura dói. Sabe que injeção dói? Agulha dói. Tirar sangue não é legal. Tem alguns remédios que dói. Alguém tomou B12 na veia? B12 na veia dói. Irmão, dói. Por quê? Porque curar também dói. É um processo. Eu nunca me esqueço o dia que foi dar a primeira vacina no meu filho. A minha sogra e minha esposa. E a doutora corre com a vacina. E eu ali para trabalhar. Eu trabalhava, estava na hora de almoço. E as duas chorando. E eu falei: gente do céu, tem que dar a vacina no menino. Ai, mas que dó, que dó. Dá licença. Tá todo mundo. Peguei o menino e falei: doutora, pode dar a vacina, por favor. Aí colocou o pino. Aí ela chorando lá fora, o menino lá dentro. E uma choradeira. Eu falei: gente, vai deixar sem vacina? Vai ficar doente. Eu não bati no meu filho, não apertei, segurei com amor e carinho. Falei: doutora, por favor, ele precisa da vacina e eu preciso voltar. Eu tenho que bater o cartão, eu tenho uma hora de almoço. E eu respeito o sentimento das mulheres, vocês, mães. Mas se for assim, como é que a gente vai cuidar dos filhos? Você vai querer poupar o teu filho de toda dor? Primeira vez que Pedro caiu de bicicleta, eu fui lá: meu Deus. Segunda vez que ele caiu de bicicleta: levanta. Terceira vez caiu: ai, pai, ralei a perna. Ih, filho, eu ralei a perna, o pé, a cabeça. Ih, é assim mesmo. Logo passa, você vai contar a história depois. Irmão, as nossas feridas não podem virar os nossos lamentos. Elas precisam virar cicatrizes. O que é isso? Um testemunho, uma história, um legado daquilo que Deus fez na minha vida. Transformação. E por fim, quando Deus cura, irmão, perdão esticar, porque essa palavra está queimando meu coração até alguns dias. E eu segurei, ia pregar até na quarta-feira, mas segurei de pregar, preguei outra para pregar hoje essa. E vem remoendo ela, Deus falando, ruminando, perdão. Quando Deus cura, Ele também muda destinos. Infelizmente, Geazi, o destino dele foi aquele. Mas Naamã ficou com tanto temor que ele não queria adorar outro Deus. Ele pediu um punhado de terra, da terra santa, para levar para adorar na terra dele. Ele pediu para o profeta, me perdoe, porque o rei vai se apoiar no meu ombro para adorar o Deus dele e eu vou ter que ajoelhar junto. Mas eu não estou, no meu coração, eu não estou ajoelhando não. Você perdoa? Fique em paz, filho, Deus conhece seu coração. Então tá ok. Escute, irmão, Naamã entrou na terra santa, no contato com o profeta, buscando uma cura física. E ele saiu de lá, salvo, transformado, com um propósito de vida e um Deus santo para adorar. Oh meu Deus, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, entenda, Deus não está preocupado só em curar. Curar teu problema de físico é um detalhe para Deus. Ele quer curar o teu coração. Ele quer circuncidar esse coração, mudar a tua postura, a tua mentalidade, te dar uma nova vida, te dar um propósito, te dar um destino, te dar uma missão. E você falar: meu Deus, eu fui transformado. Que a nossa boca não fale apenas: eu fui curado. Não, eu fui transformado. Você pode erguer a sua mão, diga assim para ele, diga comigo: Senhor Jesus, eu não quero ser só curado. Diga: eu quero ser transformado. Quantos transformados pela fé estão aqui? Dão glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia. Oh meu Deus. Oh. Fique de pé no seu lugar, por favor. Oh. Você percebeu que Naamã, os objetivos, as prioridades mudaram. Se ele era idólatra, agora não era mais. Se ele não temia a Deus, agora ele teme a Deus.
Se ele tinha que adorar um Deus que ele nem entendia, agora ele não quer mesmo. Muda, irmão. A prioridade muda, os desejos mudam. Porque o encontro verdadeiro com Cristo transforma a gente de dentro para fora. Oh, aleluia. O meu desejo não é só a igreja cheia, lotada de gente. É uma igreja saudável. É encontrar o irmão falando de Jesus. Na casa dele tem GC, ou então ele tem um culto doméstico. Na empresa dele, todo mundo conhece ele como alguém de Deus. Não é o santarrão, não é o religioso, não. Alguém de Deus. Na sua casa, as pessoas olharem e falar assim: ai, quando você chega, Jesus chega junto. Quando você chega, a paz chega junto. Deseje ser saudável em Jesus. Deseje. Não esconda as suas dores. Não esconda as suas feridas. Fala para Ele. Fala para Ele. Jesus, eu quero viver uma vida abundante no Senhor. Fala para o seu irmão assim, em nome de Jesus, toma uma decisão na tua vida hoje. Sai desse culto com uma certeza. Você não vai mais permitir ser um cristão de qualquer jeito. Você não vai esconder de Deus quem você é. Você vai dizer para Ele. E vai viver uma vida diferente. Olha para Ele assim, olhando nos olhos dele como profeta. E fala para Ele assim, até dezembro. Eu não quero saber se você ficou mais rico ou você ficou mais pobre. Eu quero saber se você anda mais com Deus do que hoje. Se Deus te conhece e você conhece Deus. Aleluia. Olha para ele assim, compromisso. Aleluia. Eu quero terminar. É isso aqui mesmo? Tá duro de entrar aqui, é isso mesmo? Vem. Cantando com vocês uma canção que eu acho que vocês conhecem. Mas eu quero que você faça uma oração. Talvez alguns conheçam ou não. Mas se você não conhece, você vai conhecer. Nós vamos cantar com uma oração sincera. Fala amém? Agora sim. Vocês estavam me enganando, né? Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, é tempo de quebrar orgulho. Fala para ele descer nas águas. Fala para ele assim, qual é o seu Jordão? Ô irmão, olha aqui. Às vezes o nosso Jordão é o bairro que a gente mora, sabia? Tem um bairro complicado, uma vizinhança complicada. É os parentes. Você vai descer o Jordão. Mas desce lá, porque lá é o lugar da tua cura. Às vezes, o teu Jordão é esta igreja, viu? Porque a ICB é isso, porque a ICB é aquilo. Às vezes o nosso Jordão é a própria igreja. Mas nós vamos ser curados. Porque é impossível, quem não se posiciona em Deus não é transformado. Sim ou não? Quem crê, diga aleluia. Glória a Deus. Aumenta o violão para mim, por favor. Aumenta para mim o violão. Tá solto aí? Vocês estão ouvindo aí o violão? Então vamos cantar junto? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na amargura.
pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Declare: Senhor, quebra o meu. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Vamos cantar do início. Pessoal, peguei de surpresa hoje o pessoal da letra, mas consegui achar aí. Eu quero descer. Dani Azevedo. Vamos cantar Quando o Meu Eu. Cante. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, declare: então subirei como Naamã, como Naamã, curar. Diga: eu abro mão, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. me purifica. Eu quero ser, sim, como Naamã no teu poder, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor me purifica. Eu quero ser lindo. como Naamã no teu poder. Sua igreja, cante o Senhor. Diga: Senhor, Senhor. Como Naamã no teu, como Naamã, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aleluia! Será que você pode orar com alguém por alguns segundos ainda aí? Abraça um irmão, uma irmã e peça para Jesus ajudar você, ajudar ele. Juntos nós vivemos esta cura, essa libertação verdadeira. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oh, Pai, o microfone que tá alto. Aleluia, aleluia. Cura a tua igreja, Senhor. Cura-nos, 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 Senhor, com o teu braço de amor, de bondade, de misericórdia. Queremos viver uma vida
vida verdadeira e abundante em Ti, Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura-nos de nós mesmos. Cura as nossas dores. Leva-nos ao lugar do encontro, do primeiro amor, da restauração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, queremos, ó Pai, a Tua graça. Queremos, ó Pai, a Tua misericórdia. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais e mais de Ti, Senhor. Quero ser como criança, Te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente braços de amor. Diga, abraça-me, abraça-me. 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 Braços de amor. Abraça-me, diga, abraça-me. 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 Com os teus braços de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você foi abraçado, aplauda Ele, exalte a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Pegue suas mãos assim comigo e diga: Jesus, cura-me, restaura-me e transforme. Em Ti eu sei que eu não sou o mesmo. Coloca-me pela fé no futuro que o Senhor me vê. E eu sei que lá eu sou a pessoa que o Senhor espera que eu seja. Eis-me aqui, Espírito Santo. Cura-me e restaura-me para viver
uma vida abundante no Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, pela tua graça que nos envolve, pelo teu amor. Pai, eu abençoo os meus irmãos, abençoo a tua igreja para uma semana de milagres, não apenas milagres físicos, financeiros, mas na alma, nas emoções, na mente, no espírito, para que nós possamos ser uma igreja saudável, curada, resolvida, abundante do Senhor, fluindo nos 5 ministérios. No apostólico, no pastoral, no profético. Senhor, no evangelismo. Senhor, no dom de ensino. Que nós possamos ser completos em Ti, ó Pai. Eu abençoo a Tua igreja para viver esta verdade. No trabalho, na faculdade, nos estudos, aonde quer que eles estiverem. Seja a Tua mão sobre eles. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, casa e família, hoje e para sempre. Amém. Se você quer, diga amém, 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 amém. Aleluia. Eu te amo em Jesus. ICB, dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Uma semana de bênção. Quarta-feira, nosso culto de conexão. Terça-feira dos homens. E domingo que vem, o nosso encontro de comunhão. Vai na paz. Eu te amo.